Oi. Olá, tudo bem? Boa noite, Érica. Tudo bem? Tá me vendo? É aquela coisa no Instagram, né? Eu não tô te vendo, mas tá tudo bem. Tudo bem? E eu tô te vendo perfeitamente. Hoje eu fiz uma live também, a pessoa não me viu, mas tá tudo bem. Tamo Tá. aí. Seja bem-vinda. Muito obrigada Muito por obrigada. aceitar meu convite e muita Fiquei gratidão honrada com esse convite, vou te por falar. essa partilha que você vai fazer com a gente. É uma alegria eu poder bater esse papo com você num momento tão especial para todos nós que estamos caminhando graças a você, né? Porque a Érica também é uma das minhas mentoras, minha professora, me ajudou a unir o que eu já tinha com o que vinha pela frente. E ela vai partilhar um pouco de tudo isso com a gente. Então é uma alegria estar nesse papo com você hoje. Muito obrigada. Érica, se Perfeito. apresenta para o pessoal. Eu estou Uhum, vendo que tem uns nomes conhecidos já aqui. uhum. É, mas se apresenta, conta um pouquinho pra gente de tudo isso que eu fui falando sobre você, que eu sei que tem muito mais. É, o que você falou ali, eu acho que é um resumão bem prático, assim, para entender, né? Então, eu sou veterinária, parti de uma veterinária tradicional, não fui aquela veterinária que já começou em integrativa ou em homeopatia, alguma coisa assim, eu não fui, né? Então, eu trabalhei alguns anos ali bem racional mesmo, formada pela faculdade. Falo formada pela faculdade porque o que eu falava era o que eu aprendi na faculdade, né? E só que dentro lá dessa clínica, dessa veterinária tradicional, a gente vai observando coisas, né? Então, como muito curiosa, linguagem do corpo, né? Eu tenho olhos grandes, então quem tem olhos grandes é curioso, vai procurar um monte de coisa. E eu percebi essa semelhança, né, de doença do pet, doença com tutor, comportamento, fisionomia, e fui ficando muito triste com com a veterinária tradicional, né? Porque tem um momento, aliás, muitos momentos que vai lá, faz um tratamento, um remediar e não voltava, né? Não ficava saudável o pet. Então, eu, curiosa, fui buscar isso. Então, a primeira ferramenta que você falou muito bem, né? Sou reikiana. Foi o reiki. O reiki fez aquele boom, né? Aquela explosão de, meu Deus, chakras, energia, pensamentos, emoções, doenças. E ali foi meu começo. E eu tava no consultório tradicional. E fui levando o reiki pro dentro, né? Assim, como energia. E eu começava a reparar os pets mais calmos com esta energia, né? Fui caminhando, daí fiz a psicanálise integrativa com a linguagem do corpo, então tenho a especialidade da linguagem do corpo também, junto com a psicanálise. Então, se eu vejo um tutor, o formato do rosto dele, eu já sei qual emoção que está por trás e qual provavelmente doença que o pet possa vir a ter se já não tem. Então as pessoas falam assim, nossa, você leu você pôs uma câmera na minha casa. Eu falo, não, o teu pet está me dizendo e o teu rosto está me informando, né? Nesta caminhada, antes da psicanálise, eu fui para a Índia estudar o yoga, a Ayurveda. Confesso que a Ayurveda não me identifiquei, mas estudei, tenho um diploma, só um diploma ali. Mas eu trago muito fundamentos do yoga, que é a união corpo, mente e espírito. Então eu falo sobre 4 esferas da saúde, que é o corpo, mente, espírito e o pet. O pet representando as nossas emoções. Então, de alguma forma, eles se conectam e sugam ali, mostrando que as nossas emoções não geridas se transformam em doenças. E aí tem várias outras formações. O ano que vem me torno parapsicóloga também. Então vem como uma cerejinha de bolo para explicar a nível de ciência essa ligação que existe entre seres humanos e os animais. Muito legal. E como é que foi a virada de chave, Érica? Que teve aí o reiki, né? Que você já foi sentindo. Mas como é que foi a vivência da Érica tutora versus, que devia ter um conflito muito grande, porque o veterinário sai da faculdade com aquele discurso pronto e que tudo bem, é o normal, mas de repente a tua vivência pessoal começou a trazer aí uma nova vertente e você tutora de pets também. E aí, onde que virou essa chave? Que
você falou, para tudo que agora é hora de eu rever a minha veterinária, né? Que a gente sabe que existe a veterinária convencional e é necessária, mas hoje, com muito estudo, a gente também entende o porquê da reincidência dos casos, seja da mesma doença em vários pets ou daquele animal tá sempre tendo uma doença que cura com remédio, mas não cura na alma dele. Sim, gente, eu acredito que o animal tem alma e sente tudo que nós sentimos. Então, a minha visão é, a alma do animal não é curada porque a alma do tutor não é curada. E ali é uma extensão, né? Como é que foi chegar nesse ponto para você e falar, peraí que tem algo mais? Perfeito. Nossa, que frase bonita que você falou, né? A alma não é curada. Então, se tem um pet com a alma não curada, tem um tutor não curado de alma. Muito bonito. Já captei aqui, anotei no meu banco de dados, viu? Falaremos dela depois. Eu fui tendo várias chaves, né? Virando. Eu acho que o veterinário, eu era muito insegura. Confesso que eu era muito insegura. Então, até... Pra mim, eu tive um caminho mais longo por conta dessa insegurança de, tipo, nossa, mas será que é isso? E aí escutava, tipo, que o reiki não se cobrava, as terapias energéticas não se curava, não se cobrava. Então, eu fui muito insegura, sabe? Então, tanto, obviamente, que muitos veterinários me procuram, sempre tem aquela insegurança. Eu falo, vem cá que eu já passei por isso. Então, a primeira virada mesmo foi quando eu tava desacreditada da veterinária tradicional e veio o reiki. Foi no momento que eu tava assim, tipo, ai, putz, isso vai ser o resto da minha vida, sabe? Bem triste. E aí veio o reiki, me deu uma explosão. Puf, opa, isso aqui é legal. Tá, mas e agora? Como que eu uso isso? Só que eu sou reikiana, tipo assim, faz muito tempo, lá em 2013, e lá na época quase ninguém falava de reiki em animais. Eu não aprendi reiki em animais nos meus cursos, que eu, né, fui aluna. Então, eu tive que começar a estudar isso e ir atrás. Então, achei em Portugal algumas coisas, né? Fiz alguns cursos de comunicação, de chakras. E aí, fui fazendo alguns cursos assim. E quando eu comecei a psicanálise, como eu fiz integrativa com a linguagem do corpo, lá tinha o centro que atendia só pets, né? Também. E eu pegava um professor, né? Eu falava, Júnior, né? Tipo, e eu ia perguntando muito pra ele as coisas e eu muito insegura de atender tutor e pet. Muito insegura, né? Eu, tipo, falava, mas não falava na época. Já dava aula de yoga, então me foquei na aula de yoga, tava me envolvendo com o Axis também. E o Júnior falava assim, Érica, só comece, você só vai saber quando começar. E tudo vai se moldando, vai mudando. Até que um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer esse negócio aí. Porque eu só falava do reiki, né? Então eu atendia com o reiki, mas não envolvia o tutor. E aí até que veio uma tutora me procurar. Eu lembro até hoje, é o caso da Bebel, né? Era uma cachorrinha paraplégica. E paraplégica há anos, assim. Eu falei, bom, vou levar esses conhecimentos. Aí comecei ali meu primeiro atendimento, envolvendo o tutor. Então fui começando a descobrir coisas de relação não bem resolvida, que traziam emoções diárias que deixavam a Bebel paraplégica, né? Então, ela teve um incidente emocional com a relação de um casamento, que provavelmente já não estava muito bom e não estava. E ela colocou ali como o escape da frustração interna dela no marido. Então, ela culpava o marido desse incidente todos os dias, vivendo aquela mesma situação do acidente mental. A mente não sabe a diferença da realidade e do pensamento. Então, ela vivia essa situação, e a Bebel ali mostrava todos os dias o que ela sentia. Ela estava paralisada, a Bebel paralisou, gente. Contra os fatos ali, não há argumentos, não tem como você dizer, não, é besteira isso. Eu sempre falo para meus clientes, faz sentido para você? E olha, graças a todos os deuses que nos guiam, eu nunca ouvi ai não, isso é besteira. Sempre tem
faz muito sentido. Eu tô me sentindo paralisada. É isso aí. Aconteceu um trauma emocional. É É, muito forte, é é. muito intenso, E é né? exatamente isso. Ela teve vários eventos que ela se sentia paralisada, ela queria um caminho e teve que escolher outro por conta do marido, e ela não tinha se resolvido naquilo internamente, né? Então, e aí o que aconteceu? Por azar, mais nada por acaso, né? O marido dela estava segurando e deu um tranco assim e a Bebelzinha ficou paralítica. Ela chegou a fazer célula-tronco, não teve resultado. E aí e eu falava assim, ó, o momento que você se harmonizar com isso, você vai ter um resultado positivo. Então teve um momento que ela me mandou um vídeo no meu grupo de Reiki, agradecendo, meu Deus, a Bebel correu, primeira vez que ela corre, depois. E essa tutora tinha se perdido no tempo, tá? Dela, quando ela achou que a cachorra tinha, tipo, 4 anos, quando vai ver a cachorra já tinha 8 anos, de tão perdida que ela ficou naquela situação. Então, esse caso foi muito importante para dar o início, né? O start, assim, tipo, Bloom. Eu falei, nossa, se a Bebel voltou a andar, daí eu perguntei, o que que aconteceu? Daí ela falou assim, eu fui viajar com meu marido. Deu, pronto, se resolveram na relação e a Bebel ali voltou a dar os seus passos, né? Sim. Então, foi muito legal, assim, e marcante, porque, né, a tal da paraplegia é algo que, tipo, dificilmente vai voltar a andar. Não, resolve sua relação, resolve o que você tem que fazer, e o pet não vai precisar mais ser uma esponjinha ali. Então, ali eu comecei, e aí fui indo, daí, né, vem a internet pra gente colocar, divulgar. Eu lembro os primeiros vídeos no YouTube, né, falando ali. E hoje estou muito bem estudada. Eu tenho uma metodologia juntando tudo que a gente tem, né? Você também, como terapeuta, a gente faz vários cursos. Então, eu criei minha metodologia para quando o tutor chegar, eu analiso justamente corpo, mente, espírito e o pet. E quando tudo isso entra em harmonia dentro do ser humano, o pet ali, ele naturalmente vai desenvolvendo o caminho para a cura. E aí até você repetiu, né, no curso, eu falo assim, o momento de diagnóstico é o início da Sim. cura. Teve o diagnóstico, pensa que esse é o momento certo para você começar a sua cura junto com o seu pet. Exatamente. E é o que a gente sempre conversa entre nós, terapeutas, né? No curso, enfim. Todo animal que passa pela nossa mão, toda a vida, né? Porque é o animal e o tutor, a gente também tem uma cura. E essa sua história é muito bonita, porque você também estava paralisada no reiki. Você parou ali Sim, e total. então, assim, Bebel fez ela voltou a andar, a relação dos tutores dela fluiu e a sua carreira fluiu. Exato. Então, quando o pessoal diz é só um animal, eu falo, ai, coitado. Não sabe o que tá falando, Sabe nada, porque né? ele não só levou a cura, em busca da cura da Bebel, a Bebel levou a cura para os tutores e para você também ela trouxe Exato. uma cura interna que te fez dar o próximo Uhum. passo. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Ana, boa noite. A Aninha, do nosso curso, tá aqui com a gente. Seja bem-vinda. Doutora Ana, veterinária também. Tem muita gente aqui, sejam todos muito bem-vindos. Aí tem uma pergunta já. Estamos abertas a perguntas, pessoal. Pode perguntar o que a gente souber, o que estiver ao nosso alcance, que der para bater um papo aqui na live, vai ser um prazer. Há casos documentados onde a constelação do PET trouxe insights decisivos para resolver impasses terapêuticos em famílias humanas? Lá. O documentado, eu não sei se seria tipo a nível ciência, sei lá, isso eu não sei dizer, né? Mas o que A não sei você, nossa Vanessa. experiência traz, sim, tá? Eu posso falar pela minha experiência de consteladora e a minha experiência pessoal
porque o meu processo com os animais começou como terapeuta floral, mas eu mergulhei, e quando eu falei no começo, em que a Érica me ajudou a unir o que eu tinha com o que eu tinha, estava na minha mão, é porque eu tinha esse conhecimento de linguagem do corpo, da leitura do corpo, e eu não conseguia trazer isso para o pet, e a partir do curso que eu fiz com ela, eu consegui juntar, né, já o pet com tudo aquilo que eu já carregava, e aí tem, lógico, todo um detalhamento que foi dado em curso. Mas eu também comecei constelando o meu primeiro contato com a medicina germânica, com a cura do animal, fora o floral, que eu sempre trabalhei com floral de Bach, cuidando, né, do tutor e pet. Eu comecei com uma constelação para o meu animal, que estava no lugar errado, dentro das hierarquias, era considerado filho pela minha mãe, enfim, só resumindo rapidamente para entender. Porém, trouxe alguns impactos na minha vida naquele momento que eu estava passando também. Mas eu não busquei a constelação para mim, eu busquei para ela. Porém, se a cura não viesse através de mim, isso não teria acontecido. E naquele dia eu ouvi, né? Você está um passo de um salto quântico na sua carreira profissional. Foi o resultado. E o salto quântico foi incluir os animais e abraçar a terapia como um todo, porque eu era só uma terapeuta humana. Então, relatos documentados, a gente tem muitos estudos, mas documento científico é mais complicado, porque a constelação, hoje, infelizmente, ainda tem um olhar de pseudociência. Então, com isso, a gente perde muito. Perfeito. O financeiro teria a ver com o pet, Érica? A Franci está perguntando. Sim. Gente, ó, todos os problemas das nossas vidas, com as nossas relações, com as nossas emoções, que a gente não sabe lidar e a gente remoe todos os dias, afeta o pet. Tá? Dentro da linguagem do corpo, que é a minha base, né? As medicinas ancestrais. O financeiro, ele é um medo a nível de matéria, é um medo primitivo, tá? É óbvio que envolve uma infinidade de coisas aqui que, assim, só conversando com você para aprofundar e saber. Mas, normalmente, quando vem petzinho com problema renal, no meu conhecimento, tem desarmonia financeira, tem briga de casal relacionada a financeiro, problema, às vezes, em coluna na parte da lombar, quebra de osso também. Então, isso traz já um olhar, tipo, opa, deixa eu ver se teve alguma coisa relacionada com o financeiro. Então, o pet, ele absorve, tá? No meu conceito, 100% de tudo que acontece com o pet dentro de casa tem relação e envolvimento com o tutor, tá? Porque as pessoas perguntam, mas até isso. Eu falo 100%, né? Eu falo, se você duvida, me pergunte que eu te respondo, né? Porque, óbvio, é um conhecimento novo, é algo novo, tipo, mas será que até aquele xixi que o meu pet fez no sofá tem a ver com alguma coisa? Tem, sempre tem, né? Sim. Franci, se você quiser, se o teu pet está com alguma doença, algum sintoma, e você quiser dividir com a gente, fica mais fácil da gente direcionar se tem a ver com o financeiro ou às vezes com alguma outra emoção que está trazendo aquele impacto para ele. Ela fez a pergunta ao contrário, né? Achei interessante. Né? Bem, Interessante. Tá perguntando, né, da constelação. Dentro dessa sua busca, porque todo o teu relato, desde o início, a cura que você leva para as pessoas e para os animais é um processo que você vivenciou, né? Eu sei que teve muito a ver com picanha. Muito, não falei dele ainda, vou falar. Pois é, né? Ela, além de tudo isso, ela é a tutora apaixonada pelo picanha. Então, é uma cura que você vivenciou, cada detalhe, e você foi levando, que é algo que eu me identifico muito, como eu falei no curso, para salvar a minha pet, eu me salvei em muitos pontos que eu nem sabia, até porque a terapeuta tem muito assim, eu não sou terapeuta só dos outros, eu dou conta disso aqui.
e não dá. E tem momentos que a gente não dá. Então, É isso. Somos a sua humanos. história é muito isso. A sua cura, você levou. E Foi. como está sendo este processo pós uma semana de cura? Que acho que o pessoal está É esperando isso. isso. A informação, né? Essa Então, informação. vou contar rapidamente o picanha na minha vida, que foi o start. Ó, me abre, tipo, a energia, né? Tipo, ai, né? Foi querendo ou não, o outro start que foi antes, veio com picanha, né? Então, ele veio a ser meu primeiro cachorro, não o primeiro pet, né? Meu primeiro pet foi uma porquinha da Índia quando eu tinha 9 anos. Mas o picanha foi o primeiro cachorro que era meu, né? Eu ganhei, foi meu cachorro, e né? Tá aqui atrás de mim. Que acredito que ele tá me dando doses homeopáticas de despedida nesse momento, porque fazem 15 anos atrás que ele chegou na minha vida, né? Então, quando ele chegou, eu não tinha aberto meu pet shop ainda, eu tava em processo, tava me formando em veterinária e eu era muito bruta, eu era muito dura, um coração de pedra, e que tem a ver, eu falo, acho que por isso que só esse ano eu vim a querer estudar a fundo a constelação familiar, já sabendo da dinâmica, porque a constelação familiar você tem que ter um coração muito grande para estar trabalhando, sabe? Então, quando o picanha chegou na minha vida, eu era brutona, sabe? Eu não tinha paciência com ninguém que chorava. Eu falava, ai meu Deus, que pessoa fraca, que saco, tá chorando, né? Então, começou primeiro ele quebrando esse coração e me ensinando o amor. Que os animais, os cachorros, todos os animais têm a vibração do amor. Por isso que eu não acredito que eles sofram de abandono, que eles sofram com culpa, qualquer coisa assim, porque eles compram do ambiente. Porque a vibração a nível de energia, como eu falo, eu comprovo que é a nível do amor. Eles estão mais elevados. Então, eles estão realmente em contribuição com a nossa vida. O processo do picanha foi de muita ansiedade. Não me toque. Ele era um cachorro, não me toque. Ansiedade, não me toque. Não gostava de colo, nem muito carinho. Enfim, foi tudo isso que eu falei pra vocês era a Érica, né? Eu era não me toque, eu não gostava de carinho, era eu no meu quadrado, não me prenda, deixa eu ser livre, uma ansiedade absurda, absurda, que sempre foi voltada pro esporte, e o picanha foi me curando de tudo isso, foi me mostrando, porque todo dedinho que apontava pra ele vinha em mim. Então, a fase dele até 2023, não, um pouquinho antes. Até 2022, a vida dele comigo foi uma cura muito dessa parte emocional, assim. Ele nunca ficou doente. E aí, em 2022, ele teve um rompimento de ligamento e a sua tutora tem 2 joelhos rompidos, né? E aí ele veio depois a romper. E daí ele teve perda de movimento de pata, mas foi um movimento assim muito rápido, foi uma manhã só. Depois ele voltou. E em 2023 ele começou vários processos que eu falei, meu Deus, agora era o que eu precisava, né? Olhar tudo que os tutores vêm me procurar. Então começou com a diabetes, a gente se curou da diabetes. Veio um processo de câncer, né? Então ele demonstrou vários cânceres e agora que ele tá num processo que eu falei, tá me dando doses homeopáticas de estou indo embora. Se prepare. Ele vai me contando todas essas curas, sabe? Então eu olho e já falo, nossa, o que eu preciso ativar em mim? E para saber lidar com vocês. E a parte da cura master que eu passei foi semana passada, né? Eu fiz uma imersão 7 dias com constelação familiar. E eu falo, gente, não adianta a gente querer sucesso, dinheiro, trabalho com propósito, um pet saudável, meu relacionamento saudável, se eu não tô nesse movimento, nessa caminhada, né? E as coisas não acontecem do dia para noite. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele é eterno. Eu acredito que ele é eterno, porque a gente está em crescimento, desenvolvimento espiritual, de nível, né? Depende da crença de cada um, mas eu acredito muito nesse crescimento e desenvolvimento. Então, a semana passada foi assim, ó.
tudo que eu achava que eu era, eu não era. E tudo que eu achava que era um ponto negativo, na verdade, tava tudo resolvido. E a constelação vai mostrando toda essa nossa mente falsa, né? Que a gente é tão mental, besta. Então eu achava, por exemplo, eu achava que eu precisava ainda trabalhar coisas do meu feminino. E lá se mostrou meu feminino divino, perfeito, lá pleno, sabe? Dançando. E assim, ó, gente, é pai e mãe. Pai e mãe, se resolver com pai e com mãe. Não adianta, tudo que o teu pet mostra, mesmo você casado, achando que tá com conflito no seu relacionamento hoje, o problema começou lá da sua primeira visão de relacionamento, pai e mãe, que trouxeram sua ancestralidade e a constelação, ela traz todo esse movimento. Então, o pet, até o professor, né, para quem não sabe, fiz com o professor Hilário Trigo, e ele, né, quando ele viu que eu era veterinária, Érica, eu até levei um susto, ai meu Deus, né? Aí dele, vi que você trabalha com pets e tal. E daí ele começou a contar o movimento dele com os animais. Pela medicina, que a medicina né? A medicina é material, não traz espiritual nada. Falavam que ele não podia ter filho, nem ele nem a mulher. Então eles começaram a ter cachorros. Ele começou a contar o nome dos cachorros, tudo com nome, tipo, Leopoldo primeiro, não sei o que das quanto. Tudo eram uns nomes assim, sabe? E aí ele começou a contar, né? Que daí dormia na cama, era posição de filho e tudo mais. E ele começou a falar desse movimento, né? O quanto a gente, de uma forma inconsciente, coloca os animais em posição de filho e que isso afeta 100% a, a eles, né? Então, tirar ele da posição de cachorro, de pet. E aí coloca como filho. Isso é super doente, né? E adoece ele mais rápido, porque ele achando como tá como filho, ok, então deixa eu pegar os mesmos problemas que você tem, meu tutor querido, né? E aí ele contou uma situação que ele comprou 2 dog de Bordeaux, que são, não sei quem conhece a raça, mas eles são uns touros lindo, assim, enorme. E esses touros começavam a brigar. E aí ele resolveu pegar. Ele falou que era um adestrador de PNL Pet, um negócio assim. Super famoso e tal. Aí mandou, disse que os cachorros ficaram 2 meses em treinamento. E eu já sabia o que ele ia contar. Eu falei assim, chegou em casa, obviamente, que voltaram a brigar. Porque não é o pet que tem problema, não é o problema comportamental, não é o pet, é o ser humano. E aí, ele contando, eu já sabia o final da história, né? Mas quem não sabia tava lá. Ele falou assim, ficaram 2 meses nesse cara de PNL pet e tal. Quando chegaram em casa, ele falou literalmente, entraram em casa, já começaram a brigar, a entrar em conflito. Então, os animais leram aquele campo lindo e maravilhoso da casa onde moravam, que provavelmente tinha conflito, e demonstravam aquela briga. Então, assim, muitas pessoas que são adestradores me procuram também, e pessoas cansadas de não ter resultado em adestramento também. Porque até o adestrador, ele sabe, eu sei que é o tutor que não deixa as coisas evoluírem e eu quero entender melhor. Então, a constelação, e lá ele começou a falar a respeito disso, ele falou, hoje eu sei, né, o quão mal faz para os animais colocar em posições de filho, e que os animais, eles leem, fazem essa leitura perfeita do ambiente onde ele é inserido. Falei, né? Não, perfeito, tá? Uma delícia te ouvir. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que a tua história tá respondendo. Acho que é Joper. Como os pets podem revelar dinâmicas ocultas ou padrões repetitivos em um sistema familiar, mesmo sem a comunicação verbal? Pelos sintomas, pelo comportamento, e é exatamente o que a Érica contou do Picanha. O Picanha era um espelho dela. Ele era o cachorro não me toque, ele era o cachorro de poucos amigos, como ela era. Então, tem muito do comportamental, né, Érica? E muito do sentir. E se o teu cachorro tem um desequilíbrio de saúde,
é o primeiro momento de olhar e falar, peraí, porque a gente tem cachorro que repete, cachorro, gato, outros animais, é que o cachorro acaba sendo mais comum ali no dia a dia, mas tem animais que repetem o padrão de doença de um avô, de um Sim. pai, né? Então, falar, eu não tenho essa doença, mas meu pai faleceu com isso, meu avô faleceu com isso, a família toda tem, como eu postei outro dia, que é um meme, mas não é um meme para nós. Teu cachorro tá com pressão alta. E aí o tutor respondeu: é um quadro de família. E todo mundo achou graça. Não, é um quadro de família e o teu pet desenvolveu a mesma doença. Então, aí, o que a Érica tá contando, acho que responde exatamente a dúvida do Joper aqui. Até, ó, é uma pergunta, né, bem assim, ó, como os pets podem revelar dinâmicas ocultas? Tudo. Eles revelam tudo, né? Tudo. Eles ficaram doentes, eles brigaram, eles quebraram a patinha, e caiu um dente, pra mim tem um significado, apareceu pulga pra mim, é um significado de tudo isso. Tudo é uma comunicação não verbal do pet, né? Que você falou assim, mesmo sem a comunicação verbal. Porque todo esse movimento dele é uma comunicação para mim. Então, eu faço, só de olhar o pet, eu faço essa leitura e levo para a vida do ser humano, que provavelmente está em desarmonia de corpo, mente e espírito. Né? Ele nem sabe, porque a gente não aprendeu a se conhecer, a se amar e a seguir o fluxo de um chamado espiritual dentro de nós. Né? Então, os pets, eles vêm sempre, eu falo, eles vêm nos reconectar, sabe? Então, conectar a gente na nossa essência. Sim, com certeza. Olha, a gente tem aqui, acho que é Imone. É Imoni. Deve ser. Uhum. Imoni, minha cliente. Uhum. É uma carência nossa chamar de filho. Depois que comecei a entender mais isso, não consigo mais chamar a minha cachorrinha de filha. Me dá muito medo. Vamos tirar esse medo, né? Vamos tirar o medo. Fazer com leveza, porque, ó, justamente, quando a gente chama de filho, vamos lá, como eu falo, como psicanalista, vamos olhar esta infância, né? Teve falta de pai e de mãe? Em algum momento, assim, ó, dificilmente teve. A gente só pega, eu pelo menos só pego gente podre, podre assim, com carinho, tá? Mas Mas com respeito, gente, mas com somos todos. respeito. Porque eu também, eu sempre falo, cara, eu era uma pessoa cagada, toda cagada, né? Então, eu acho que todas as pessoas que partem para o mundo das terapias, quando chega nessa pessoa, ela fala, vou estudar terapia aqui, a vida toda cagada, porque é essa pessoa estudando que vai pôr o ponto final dessas coisas arrastadas de geração por geração por geração que está em desarmonia. Né? Então, eu falo essas palavras assim brincando, mas eu falo, nossa, eu era toda cagada, né? Em tudo. Né? Nada andava bem na minha vida, achando que, tipo, ai meu Deus, né? Não, calma, sai do vitimismo, que também é padrão familiar, sai, né? Vamos começar a criar independência, tirando essas dependências emocionais e fazer a vida fluir, curando todo dia. Eu gosto muito de trazer leveza na vida, mesmo com um diagnóstico difícil. Tá, mas aí, vamos trazer leveza, porque o olhar da veterinária, infelizmente, tradicional, ela põe o tutor lá para baixo. Vamos trazer leveza, porque a vida ela é leve. Quando a gente olha de um olhar diferente, começa a entender que já começa por aí. O momento do diagnóstico é o início da cura. Você já começa com um olhar diferente. Não é o início da morte, ou teu pet não vai sobreviver um mês. Né? Eu sempre falo, quando alguém fala assim, o veterinário falou que o meu pet não vai viver um mês. Eu falo, tá, ele brinca de Deus, então, né? Para dar esse diagnóstico. Então, vamos criar leveza na vida, né? E Moni, tira esse medo. E normalmente, o chamar de filho, às vezes o filho, aquele muito amor demais, assim, que você vê que a pessoa, ela tem uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, esses tutores provavelmente tiveram infâncias bem difíceis, com um pai extremamente ausente, ou alcoólatra, ou morreu. E aí ela sobrecarrega hoje essa carência em cima do pet, né? E aí vem outras situações também que a constelação pode revelar alguns movimentos que a pessoa pode ter tido aborto sem saber. E aí causa uma carência também e ela vê aquele pet também como um filho. Então tem toda essa movimentação, né?
Sim, exatamente. Quando a gente tem esse super apego ao animal, primeiro ponto, acho que em todas as vertentes é a nossa carência, Uhum. realmente. E é importante entender da onde vem essa carência, porque ao entender eu curo essa carência. Quando eu só não chamo o animal, mas continuo fazendo dele um ser sagrado, ele é um ser sagrado, a gente não precisa transformar a vidinha dele. Ele pode continuar sendo um cachorro, tendo a família de cachorrinhos dele. Ele entrou na nossa vida com uma missão de reconexão sagrada. E tem muito da nossa criança. A gente dá para o animal aquilo que a nossa criança queria receber e nem sempre recebeu, Perfeito. seja por problema com os pais, seja por alguma dinâmica familiar ou até mesmo pessoal, porque às vezes, né, a pessoa tem também, eu caminho ali pela espiritualidade, muitas vezes os pais até tentaram, mas eu tenho ali um resgate. Quando eu coloco esse animal no lugar de filho, eu trago para ele um karma que o animal não tem. Eu coloco, porque as nossas relações familiares são relações kármicas, com mais peso, com menos Sim. peso. Como a gente vai passar por ela? Eu sempre brinco, esse papo de livre-arbítrio é marketing, não é bem assim. Porque, você tem o livre-arbítrio só para escolher como você vai passar o que já é pré-determinado para você. Então, você Perfeito. nasceu com aquele seu karminha bonitinho, todo seu, põe um lacinho nele e fala como é que a gente vai se relacionar. O animal não tem isso. Então, quando eu jogo ele para um lugar, né, dentro do meu sistema familiar, de filho, muitas vezes de marido, né? Ai, não quero saber de homem, mas tenho ali o meu cachorro, que é o deus da casa. E você teria, às vezes, menos trabalho se arriscando num casamento. Enfim, sempre em algum lugar errado esse animal, algum lugar errado não, acho que falando melhor, algum lugar de carência, eu coloco o animal porque ele transborda amor. Eu dou a ele um processo kármico que ele não tem. E a partir do processo kármico, ele entra na repetição de padrão, ele entra no adoecimento, ele entra no comportamento. É inconsciente, mas é necessário não só tirar ele do lugar de filho, mas também curar a minha ausência deste Exato. filho. Eu atendo muitas mulheres que chegam e falam: não quero ter filho de jeito nenhum. Ok, é um direito, concordo e acho lindo quando a mulher tem esse empoderamento de dizer: não, não é esse o meu caminho. Tá tudo certo. Mas eu tenho 4 animais que não me deixam sair de casa, que tudo que eu ganho eu gasto com eles. Eu falo: peraí. E que eu chamo de filho. Eu falo: então vamos cuidar disso? Não, isso tá bem resolvido. Não tá, não. Me conta aí. E aí a gente tem as ferramentas, né? Eu trabalho com a numerologia, então eu vou fazer um mapa daquela pessoa e entender. Quando no mapa me mostra que essa pessoa tem ausência de filhos, tá tudo certo. Ela não quer. Uhum. Quando ela nasceu para ter 2 ou 3 filhos e ela não quer, mas ela colocou os animais, eu falo: posso marcar a sua constelação? Vamos entender quem, o que e por que isso aconteceu? Então, a constelação traz o ponto cego, né? É Perfeito. aquilo que eu não consigo enxergar, como você falou da sua vivência nessa semana. Eu achei que estava resolvido, não estava. Que foi também o que eu encontrei na primeira constelação do meu pet. Não, isso eu tô dando conta. E não estava, não. Não estava, não. Eu achei que estava muito resolvido. O problema estava ali, enfim. Então, a constelação traz esse poder ao tutor e automaticamente, acho que é importante deixar claro, Érica, que não é o animal que é constelado, é o tutor com o animal. Exato. Porque às vezes as pessoas me procuram falando: eu quero constelar meu animal, como é que faz? Aí eu tenho que explicar: não, mas não é ele que vai constelar? Não. Mas você não vai fazer uma comunicação intuitiva? A gente pode fazer a comunicação intuitiva. Isso faz parte de uma dinâmica, mas o constelado é o tutor. Então, para que o seu animal tenha cura, você vai ter que aceitar mexer nas suas dores. Senão a gente tem uma cura temporária. Perfeito. Eu falo exatamente isso, né? A pessoa quer, às vezes, eu quero uma terapia só para o meu pet. Eu converso com ela, eu falo: olha só,
Teu pet depende do que você também curar, sabe? Senão vai ser igual você comprar um remédio ali na esquina. É mais fácil comprar o remédio ali na esquina, porque você vai dar ali e vai resolver há pouco tempo, vai lá e compra de novo. Falei a mesma coisa, se você não entrar nesse processo junto, né, você trazer esse olhar, procurar alguma coisa fazer para você, de nada vai adiantar. Então, até vendo você, como você agregou os pets, e acho que até você comentou no curso, como foi importante, porque a pessoa às vezes tem um bloqueio, mas daí de repente ela começa a falar do pet e a gente descobre tudo, né? Sim, hoje, dentro da minha anamnese, eu pergunto se a pessoa tem animal, porque o que acontecia muito recorrente e que começou a me chamar a atenção, e até então caminhando com os florais, os florais, eu fiz o curso há muitos anos, então não se falava do floral para o pet. Mas eu sempre caminhei por ter os meus bichos por ali, mas eles falam apenas do espelhamento. Não se fala de uma maneira tão declarada sobre a família multiespécie, sobre esses vínculos vibracionais e energéticos. A gente tem um certo cuidado quando você estuda o floral. Agora que está começando a abrir mais e agregar. Mas eu ouvia muito das minhas clientes, às vezes, né, no passado eu era mais ativa com o tarô, eu jogo tarô, mas de uma forma terapêutica também. Esse papo acontece junto com o que é identificado nas cartas, era uma frase recorrente. Nossa, minha vida tá tão cagada que até meu bicho ficou doente. Ou eu tô tão lascada, eu tô tão sem grana, o negócio tá tão ruim e bem agora meu bicho ficou doente. E aí eu falava, mas o que seu bicho tem? Ah, tá vomitando direto, faz os exames, não tem nada. E aí aquela cliente estava ali comigo numa mesa, abrindo um tarô, porque estava, por exemplo, com um problema profissional que ela não suportava e não engolia mais o chefe dela. Então, aquilo, para quem já tinha a linguagem do corpo, ficava muito claro. Mas eu não sabia como acolher o animal naquele momento. Então, eu sempre perguntava, porque eu sabia que havia um espelhamento. E isso, quando eu migrei definitivamente para terapia, porque até então, lá atrás, eu estudava terapia para mim, para o meu autoconhecimento, para minha evolução. Da numerologia eu fui migrando para as terapias, porque o leque foi abrindo e eu fui, peraí, deixa eu entender, né? O que é isso que eu vejo nos mapas? Então, aquilo era muito claro e eu comecei a usar como ferramenta realmente. A pessoa não conseguia nem explicar o que ela tinha. Quando ela mencionava um animal, eu perguntava, mas o que ele tem? E aí, quando ela começava a falar, eu falava, então, mas isso que ele tem, pela linguagem do corpo, tá te dizendo tal coisa. Mas eu jogava pro corpo dela. Eu não conseguia ter ainda essa visão, né? Não, exatamente o espelhamento tá trazendo isso. Porque o animal, hoje, ele é um mapa da nossa alma. Sim. Eu acho ele um pequeno acessório de luz, que é o mapa da minha alma. Peraí, tá doente porque tá estressado, porque tá latindo demais, porque... E eu sempre olho os dois e até hoje eu não encontrei ninguém dizendo não faz sentido. Porque o animal chega até você por ressonância. Sim. Isso quem estuda energia, seja no âmbito espiritual ou na matéria, é ressonância. Né? É ressonância, não tem como. Eu brinco, um burro não para do lado de uma vaca. É dois burrinhos, é duas vaquinhas, é você e seu cachorrinho. Ele é a energia que atrai. Então, é importante que as pessoas aprendam a olhar isso por amor aos animais, né? Não por medo, tira o medo. Medo não. Faz toda a diferença, sim. Pois é, então, essa parte de energia é engraçado porque quando a pessoa adota um pet e adota um pet doente, ela fala, aí quando eu falo, ó, tem envolvimento com você, não, mas eu adotei, já era assim, já tava assim. Eu falo, ah, tá, então no universo todo para escolher um pet, você foi escolher justamente esse para cuidar, né? Tipo, que tava doente ou que veio com
como é que falam? Então, isso daí eu acho, desculpa, gente, eu acho muito besta quando aparecem, quando falam, e o pet disse que ele foi abandonado pela família, que não sei o que, nananã, ou o outro tutor abandonou ele. Eu falo, gente, ele só captou a energia do tutor que tem essa ferida de abandono. E aí ele tá querendo mostrar isso. Porque a hora que você mostra, pra pet, assim, ainda mais gato, você pega e fala assim, olha só, você não foi abandonado, você é um ser infinito, tá bom? Ah, tá bom, então tá, deixa eu viver. É assim, com os pets é muito fácil, né? Então, por quê? Porque eles compram da gente. Então, essa parte de quando a pessoa, mas ele veio, meu pet sofre muito, porque ele já tem o histórico que eu adotei, que ele foi abandonado, e aí trouxeram de não sei aonde, e aí foi abandonado, eu falo, ah, tá, o pet tem o abandono, por isso que ele sofre, né? Vamos ver sua vida. E aí, quando a gente abre ali, faço a leitura de tudo, faço as perguntas e eu faço um processo, né? Um desenvolvimento dentro da mentoria individual, quando é terapêutica. E aí a pessoa ela vai descobrindo uma infinidade de feridas que ela nem sabia que tinha, né? Mas que o pet revelou. Então, os pets eles são maravilhosos em mostrar tudo o que a gente precisa para nossa cura, para nossa evolução e conexão espiritual. Ó. Sim. Aí, ó, ele veio dar uma boa noite. Recebemos a bênção, Érica. Tá tudo certo. Eu sempre falo, quando eles aparecem, eles estão. Esse aqui é bem curadorzinho, né, Uri? Você é muito curador, né? Adora trabalhar esse aqui, mostrar, sabe? Mostra onde tem falha de energia e várias coisas assim. Quando a energia tá pesada, ele é o primeiro que ele pula assim, ó, pluft. Quando eu tô com cliente, né? Porque eu atendo online, 99% é online. Então ele pula, tipo, e ele fica, tipo, junto, às vezes vem no colo e ele fica ali junto dissipando a energia do tutor. É bem lindo. Eles têm essa missão dentro dos animais abandonados, né? A minha experiência, eu atendo inúmeros mantenedores, protetores, pessoas que resgatam e que têm a ferida do abandono, às vezes de pai e mãe, às vezes de casamento, e que decide dar ao animal o amor que foi negado a ele. E é lindo, são pessoas que transbordam amor, mas existe a ferida do abandono, por isso o animal chega. Eu sempre uso de exemplo, os animais, quando eles estão num abrigo, eles estão abatidos, eles estão sofridos, eles não confiam em ninguém, e aí a pessoa vai lá, resgata, e você vê histórias lindas de amor, dedicação, porque é muita dedicação, e dali a pouco esse cachorro tá brincando e a cura tá acontecendo do tutor e do animal e passou. Bem isso. E eles servem. Ficam sequelas? Claro que ficam. O animal, ele sente medo, dor, fome, igualzinho a gente, mas eles têm um poder de se reinventar muito maior que o nosso. Muito rápido. É muito rápido. Quando você só. Eu aprendi muito as facilitações do Access, né? Tipo, você faz 3 perguntas pro cachorro, ele já. Tá. Mas aí, às vezes, ele fala assim, mas ele precisa de mim. Tudo bem. Se você se sente. Os cachorros são muito vim servir o meu amo, né? Isso. Agora, gato, quando vem problema comportamental de gato, fala, ai, que belezinha, vai resolver do dia pra noite. Sim. Porque é muito rápido a parte comportamental para gato. Porque quando eu ensino uma linguagem, uma linguagem assertiva com o pet, porque quando o tutor aumenta o nível de consciência, entendendo que esse comportamento do gatinho ali traz um significado. Quando ele fala daquele, entendi. Eu falo, então, você tem que falar isso e aquilo, e você vai ver que vai diminuir essa ligação. É sempre batata. No dia seguinte, os tutores de gatos sempre me mandam mensagem, meu Deus, parece que é mágica. Nem tô acreditando. Eu falo, não, é porque é gato. Gato é mais desapegado mesmo. Né? E dentro do processo, Érica, que você passou com o Hilário de constelação, você já está sentindo diferença? Porque a transformação é muito grande em todos os sentidos, né? Você já tá, a constelação, ela tem um movimento muito
intenso, porque ele mexe no nosso campo, e quando a pessoa está entregue, e ninguém fica 7 dias numa imersão sem se entregar, né? Você pode até ir com certa resistência, mas a entrega acontece. É muito rápido o resultado da constelação, né? Minhas clientes ainda falam assim, que mágica você fez? Porque dentro de terapia, eu uso movimentos constelatórios. Eu não preciso constelar. Vamos pegar esse ponto que o vamos... faz. Né? Ele fala que é diagnóstico, não é constelação. É só movimento de diagnóstico. Exatamente, é incrível. E aí, o que mudou de domingo para cá? Muita coisa. Primeiro que eu pisei em casa, comecei a ter catarse física, né? Então, foi tipo como se fosse uma infecção alimentar, né? Era vômito, era diarreia, menstruei, tudo junto. Eu falei, não tinha por onde não ter limpeza no corpo, né? Então eu falei, ok, vou ficar aqui, só recebo, né? Porque faz parte do processo. E eu não encontrei a minha família ainda, né? Tá todo mundo viajando, enfim. Eu não encontrei eles, mas tem alguns posicionamentos e algumas coisas que eu já tô sentindo diferença, sabe? Eu não sei explicar, mas eu já olhei e já fiz assim, eu falei, eu acho que isso aqui é do movimento da constelação, sabe? Que já tá começando a se mostrar. Então, lá ele trabalhava sempre em grupos, né? Grupinhos. Então ele começou, até já fala para você que é consteladora, né? Ele fala muito da importância de saber como os nossos pais estavam no relacionamento deles até antes da concepção. Que isso vai trazer para você aquela energia também, né? Era energia de puro amor, ou era energia de só tô liberando a minha carga de estresse aqui, né? Então a gente vê como que estava a relação dos nossos pais na pré-concepção, como que eles estavam no relacionamento na concepção, como eles estavam durante a gestação, como eles estavam nos primeiros momentos de vida. E esse foi bem o começo, assim, sabe? Daí você olha e fala, meu Deus, fala, caramba, tá tudo aqui. Aí ele colocou, gente, eu entrei na posição da minha mãe e depois a outra entrei na posição do meu pai. Você sentiu que cada um sentiu. Você não tem como não sair sentindo amor por eles, sabe? Então, eu saí, eu pensava na minha mãe, eu falei, caracoles, eu falei, agora compreendo a minha mãe, porque eu senti, porque eu fui ela, dentro da dinâmica, né? Falei, nossa, agora compreendo meu pai. E aí começa todo um movimento de amor, de admiração por aqueles que nos deram a vida, né? Sim. Então, a minha história, eu sempre tive muito conflito com a minha mãe. E sempre fui muito a filhinha do papai, né? A triangulação perfeita ali, né? Para quem entende constelação. Então, os conflito com a mãe. E aí você vai entendendo tudo. Tipo, nossa, agora eu compreendo, né? Por que que tava aquele movimento? Como que foi? O que que eu senti? Aí apareceu eu bebezinha, assim, como que estavam os meus pais. Aí você olhar aquilo e falar, caracoles, né? Daí você olhar a pessoa apresentando seu pai e falar, meu Deus, como é igualzinho, né? Porque foram várias dinâmicas. Foi muito forte. Agora, os mais fortes foi quando eu entrei na posição da minha mãe, sabe? Sentir o que ela sentia. E quando foi constelado os relacionamentos e vínculos passados. Nossa, foi muito forte. Ali foi uma limpeza profunda. Então, porque quando a gente se relaciona, a gente cria vínculos, né? Sim. Então, foi algo bem forte, bem forte, bem forte mesmo, assim. E por aí vai, a gente constelou a sexualidade, feminino e masculino. Constelou não, a gente fez movimentos de diagnóstico, né? O corpo, a sexualidade. Então você sentia ali, gente, é uma experiência incrível, assim. Incrível, 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 incrível. Muito Então, bom.
a gente vai ancorando, né, e mais na energia. E como eu falei lá no começo, né, eu achava que eu tinha que trabalhar mais meu feminino. E quando eu vi, nossa, meu feminino tá pleníssimo, tipo, né, como a menina que fez o meu feminino lá, ela falou, nossa, era que eu me sentia uma amazona no cavalo, livre, assim. Aí eu falei, nossa, essa sou eu, né? Que ótimo, que É. incrível. É transformador, é apenas. Tem toda essa transformação e é o primeiro ponto, né? Porque tem coisas que você identifica, mas que não se resolvem, e é aí que a gente busca o caminho dessa solução, seja um posicionamento, uma terapia, uma nova constelação, mas é um direcionamento de vida. Foi muito deturpada, porque a internet, assim como ela é maravilhosa, para isso que a gente está, né, tão distante, tão próximo, mas aí você tem muita gente que não está preparado para levar essa cura, levando para as E pessoas não tá e mesmo. deturpando palavras, e aí a coisa não funciona. Então, o que eu posso dizer para o pessoal é: procurem profissionais capacitados, entendam da onde esse profissional saiu, o que ele já fez, como ele está vivendo a terapia, né, que isso vai fazer diferença na hora de uma constelação, mas é realmente transformadora. Eu sempre, eu sempre participei de dinâmicas, né? De grupos de constelação. Ó, quando nem ninguém falava de constelação, eu já estava lá em grupos. E era muito próximo ali de 2013, 2014, 2015, Isso. logo após meu reiki, né? Então quase ninguém falava. E eu já participava. E eu sempre participei, eu sempre gostei muito. Até. Aí, só que eu sempre falava, não, eu gosto bastante, mas não me vejo consteladora, né? Eu sempre falava assim, não me vejo consteladora. Mas é porque a constelação, de novo, não é para qualquer um. Eu comecei a compreender mais, porque quando eu comecei a realmente resolver os problemas dinâmica da minha família, sabe? Isso foi após uma constelação com cavalo, que eu posso também falar um pouquinho da constelação cavalo, porque eu fiz um programa de 2 dias com constelação com cavalo também já. E quando foram as minhas curas das feridas profundas com a minha família. Aí eu falei assim, eu acho que agora eu tô compreendendo. Igual você falou, infelizmente as pessoas não estão preparadas para ouvir que você tem que incluir pessoas com amor, porque estamos todo mundo junto, né? Então, aí, como que der na pessoa fala, nossa, mas como colocar e ter amor por aquele ex-namorado que era um abusador? Então, eu falo, óbvio, não é para todos, né? Então, quando você compreende que nenhuma situação é o acaso, como você falou muito bem, que não temos livre-arbítrio, né? E que as situações vêm realmente para a gente olhar, se desenvolver, crescer, resolver, e criar esse amor. E uma das coisas que o professor Hilário Trigo ele falou, que eu achei muito fofo, assim, né? Ele falou assim: o propósito da nossa vida é nos tornarmos umas bolas ambulantes de amor. Eu falei, cara, agora para mim faz sentido. Eu falei, por isso que eu tô começando a me envolver mais na constelação familiar agora. Parece que eu atingi esse sentir, esse amor divino, porque o amor ele não é nosso, não é nem humano. Mas é quando a gente traz esse divino para dentro do coração, aí isso sim é um amor. E aí a gente começa a entender e compreender cada ser que passa pela gente. E é exatamente por isso que os animais estão na nossa vida, porque eles Exato. são as bolas de Bolas amor de amor constante. pura. Eles são, Aham. se eles são nosso espelho, a gente tem que inverter o processo, porque eles pegam a nossa dor e eles estão na nossa vida para a gente pegar o amor deles. Exato. A chave é essa, mas é difícil sim trazer o amor para relações dolorosas, mas repito, foi deturpado. Eu não tenho que amar o namorado abusador, mas eu tenho que amar a experiência do Exato. aprendizado. A Eu experiência da tenho que deixar ir, colocar ele no lugar de me ensinou o que é dor para que eu possa amar, mas ele tem que ter um lugar. Não adianta a gente fingir que aquilo não existiu. E até situações bem piores dentro desse tema, fala-se muito do ai, não existe a necessidade de amar. Não. Existe a necessidade do amor que me cura. E não de amar alguém que me fez mal, mas de colocá-lo no seu devido lugar
de passado, por exemplo, né? Como você mencionou da tua cliente de Reiki, a primeira que mudou tudo, a pessoa revive todo santo dia. Por quê? Porque aquela dor estava no lugar errado. Se eu passo a colocar essa dor dentro de uma constelação, no lugar certo, lugar de dor, sim, doeu, lógico que doeu. Tem momentos da constelação que é terrível, porque você revive aquilo. Exato. Porém, você trabalha da forma para que ela vá embora. E a partir daí, você é tomada pelo amor incondicional, que é o seu amor próprio, que é algo que a gente esqueceu faz um tempão aí na vida. Então, o caminho é esse, a bola de amor, é isso mesmo, mas não é esse amor terreno. E as pessoas, é aí que as pessoas deturpam e se perdem. Ah, eu vou ter que amar, eu vou ter que conviver. Não, não tem nada disso. É um amor maior, é um amor que transborda, é um amor que você encontra nas suas múltiplas dimensões. Uma das suas dimensões ali tem essa dor, mas depois você pode ir reverberando amor e aquilo fica como uma cicatriz e não mais como uma ferida sangrando. Então, é um processo longo, não é uma única, não é numa única sessão terapêutica, é uma sessão terapêutica de constelação, ela te dá o direcionamento. Mas existe um caminhar. Eu falo que ela põe o chão pra gente andar. Perfeito. Aqui, ó. Tá aqui. Agora você caminha. O movimento do autoconhecimento, de despertar, né? Eu sempre falo, gente, é todo dia 1%. Todo dia 1%. Você acordando já sabendo, opa, hoje eu já sou uma pessoa que renasci, sabe? Que renasci. Então, o movimento, ele é... Porque as pessoas têm essa... querer o instantâneo, né? Mas o movimento, ele vai subindo assim, ó. Ele vai subindo, subindo, subindo. Então, o instantâneo, não tem nada instantâneo na vida. Tem fazer uma pipoca. Até pipoca demora para fazer um pouquinho. São camadas, né? São as nossas camadas.